Nos bastidores da Fórmula 1, muito mais do que a velocidade em pista, a capacidade de negociação e a política interna das equipes acabam ditando o rumo das carreiras. E é exatamente isso que está acontecendo agora entre George Russell e Toto Wolff. O jovem piloto britânico, que chegou à Mercedes com a promessa de ser o sucessor natural de Lewis Hamilton e de guiar a equipe para uma nova era de glórias, agora se vê em um cenário de tensão crescente para definir seu futuro. A renovação de contrato, que em outros tempos parecia uma formalidade, se transformou em uma queda de braço carregada de interesses, egos e divergências de visão sobre o que deve ser a Mercedes nos próximos anos. George Russell sabe do valor que tem. Depois de temporadas consistentes, nas quais conseguiu extrair mais do carro do que parecia possível, conquistando pódios importantes, em alguns momentos, superando até mesmo o próprio Hamilton em desempenho, ele sente que seu espaço dentro da equipe deveria ser maior. Para Russell, o momento de se firmar como protagonista chegou, e sua expectativa é de ser tratado não apenas como um jovem talento em desenvolvimento, mas como a grande aposta e a prioridade da Mercedes para o futuro. É essa visão que ele está tentando impor nas negociações de renovação, mas que esbarra diretamente na forma como Toto Wolff administra sua equipe. Wolff, por sua vez, não é um chefe de equipe qualquer. Ele é um estrategista frio, pragmático, alguém que não toma decisões apenas baseadas no talento dos pilotos, mas também na harmonia política, na capacidade de atrair patrocinadores e no equilíbrio dentro do time. Para Totó, Russell é sim um piloto de grande valor, mas ainda precisa provar que pode ser o líder absoluto de uma escuderia com o peso da Mercedes. O problema é que George não aceita mais ser tratado como uma aposta futura. Ele quer ser o presente. E essa divergência está criando uma atmosfera de atrito que, dia após dia, se intensifica nos corredores de Brackley. As reuniões entre Russell e Wolff têm sido descritas como tensas. O piloto pressiona por um contrato mais longo, que lhe garanta não apenas estabilidade, mas também um reconhecimento financeiro e esportivo compatível com os grandes nomes do grid. Ele sabe que nomes como Lando Norris na McLaren ou Charles Leclerc na Ferrari assinaram acordos robustos, que lhes dão a segurança de serem a base de suas respectivas equipes por anos. Russell quer exatamente isso, ser visto como um homem em torno do qual a Mercedes vai construir seu projeto para a próxima década. Porém, Toto ainda hesita em oferecer tais garantias. O chefe austríaco argumenta que o momento da Fórmula 1 é volátil. Com mudanças regulatórias à vista, com movimentações inesperadas no mercado de pilotos e com a própria Mercedes ainda tentando reencontrar o caminho das vitórias dominantes, assumir um compromisso de longo prazo pode ser arriscado. Wolff prefere contratos mais curtos, que permitam flexibilidade, e não se mostra disposto a conceder todas as exigências de Russell. Isso, no entanto, tem irritado profundamente o britânico, que sente estar sendo subestimado justamente na fase mais importante de sua carreira. Para complicar ainda mais esse cenário, há um elemento externo que aumenta a tensão: outras equipes estão de olho em Russell. Rumores de bastidores indicam que a Ferrari monitora a situação, ainda mais diante das incertezas em torno de Carlos Sainz e até mesmo de Charles Leclerc, que apesar de ser considerado pilar, vive altos e baixos. A McLaren, que aposta fortemente em Norris e Piastri, também poderia se interessar por um piloto do calibre de Russell caso surja a oportunidade. E, claro, não se pode descartar a Red Bull, que pode precisar de um nome forte caso Max Verstappen decida mudar de rumo em sua carreira. Esse interesse externo dá a Russell ainda mais confiança para endurecer nas negociações, pois ele sabe que opções não lhe faltam. Toto Wolff, por outro lado, tem consciência desse mercado movimentado, mas também carrega uma visão mais ampla. Para ele, não é apenas sobre manter Russell ou não, mas sobre a saúde da equipe como um todo. O austríaco é mestre em jogar com os tempos. Ele pode estar utilizando essa pressão para testar o próprio Russell, avaliar até que ponto o piloto está realmente comprometido e disposto a se sacrificar pela equipe, e não apenas por seu próprio nome. Em um ambiente como a Fórmula 1, confiança e lealdade pesam tanto quanto a velocidade. Dentro da Mercedes, essa disputa começa a dividir opiniões. Parte da equipe acredita que Russell merece sim ser o centro do projeto, principalmente após a saída de Hamilton ter deixado uma lacuna emocional e simbólica no time. Outros, porém, compartilham da cautela de Wolff e defendem que a Mercedes não pode se precipitar, afinal,
Um contrato milionário e de longo prazo com Russell pode se tornar um peso caso o piloto não consiga transformar potencial em títulos. A tensão entre os dois chega a um ponto em que até mesmo as coletivas de imprensa e declarações públicas se tornam parte do jogo. Russell, em algumas entrevistas, deixa escapar comentários sutis sobre querer mais apoio, sobre precisar de uma equipe 100% comprometida com ele. Wolff, por sua vez, mantém o discurso institucional, falando de confiança mútua e de que tudo será resolvido, mas sem nunca dar garantias claras. Essa dança política expõe ao público algo que normalmente acontece apenas nos bastidores: o embate de interesses entre piloto e chefe. O futuro da relação entre Russell e a Mercedes, portanto, está em aberto. Se por um lado a vontade do piloto em assumir o protagonismo absoluto, por outro a cautela de Wolff em proteger a equipe de compromissos que possam se tornar armadilhas. A disputa é, no fundo, um reflexo de algo maior: a transição da Mercedes de uma era marcada por Lewis Hamilton para um futuro ainda indefinido. Russell quer ser esse futuro. Wolff, no entanto, não parece disposto a entregar as chaves tão facilmente. O que se desenha, então, é um jogo de paciência. Russell pressiona, Wolff resiste. A torcida e o paddock observam atentos, pois sabem que essa negociação pode ter impacto não apenas no destino de um piloto, mas em toda a dinâmica da Fórmula 1 nos próximos anos. Se Russell permanecer, a Mercedes terá um nome forte para liderar sua reconstrução. Se sair, abre-se uma disputa feroz entre equipes rivais para contar com ele, e a Mercedes teria que repensar toda a sua estratégia. No fim, a briga entre George Russell e Toto Wolff não é apenas por um contrato. É por poder, por reconhecimento e pelo direito de ser a face de uma das maiores equipes da história da Fórmula 1. Uma disputa silenciosa, mas intensa, que mostra que no mundo da categoria máxima do automobilismo, cada decisão fora das pistas pode ser tão decisiva quanto uma ultrapassagem na última volta.